Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, como todos já conhecem, e hoje eu vou falar de um livro, para mim um terror clássico, leitura clássica, aqui ó, certo? Aqui, certo, produção, O Cemitério. Aí alguém pode falar assim, André, nunca li O Cemitério, mas eu já li O Cemitério Maldito. É o mesmo, acabei de bagre. Essa aqui é a primeira edição do livro, né? O Stephen King ele tem várias edições, tem então alguns livros dele, como por exemplo O Cemitério, que depois virou O Cemitério Maldito. Essa aqui é uma edição um pouco mais antiga, tá? Depois é a mesma coisa, Maldição, depois virou Maldição de Cigano, etc, etc e etc. E eu vou falar um pouquinho para vocês do livro, também vou falar um pouquinho do filme e vou falar do filme, certo? Do filme, por quê? Porque nós temos duas versões. Eu vou falar pra vocês qual eu mais gostei, obviamente, vou falar o porquê. O livro do O Cemitério, ele vai contar a história da família de Lewis. Eu gostei do livro do Cemitério aqui, o que eu mais gostei foi o Church. Fala a verdade, né? Olha que coisinha linda, né? O Church, alguns sonhos com o Church aí. Lewis, eles são de Chicago. Alguém fala assim, pô André, então quer dizer que ele não tá no Maine, né? Ele não foi pro Maine. Ele morava em Chicago, mas já no começo do livro, né? Já fala que eles já estão de mudanças, eles vão então para Loudon, se eu não me engano, se eu não estiver falando a pronúncia errada, Loudon, que fica então no Maine. Alguém fala assim, André, por que o Stephen King escreve tanta coisa do Maine? Porque ele nasceu em Portland fica no Maine. Ai, Penny, tá, beleza, é isso aí. E ele gosta de escrever realmente várias histórias, tem alguns livros dele que não se passam no Maine, né? Mas a maioria passa mesmo, certo? Lewis, ele consegue um emprego, ele vai trabalhar no hospital, assim, na enfermaria, vamos dizer assim, de uma faculdade ali. E essa faculdade, ela precisa de um médico, ele vai trabalhar lá. Então ele vai e se muda com a família dele, né? A esposa Rachel, a filha Ailey, de 6 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos, e o filho Gage, 2 anos. Acabaram de chegar, foram de carro, uma viagem cansativa, tudo tal. Então, automaticamente, ele já acaba conhecendo o vizinho. O Luiz, depois ele já vai colocando que ele se sente como... Ele não teve, assim, uma convivência com o pai, com a mãe, enfim. A mãe tem até alguns assuntos que até ele fala que até fica um pouco traumatizado. E ele vê na vida do Judd como se fosse um pai realmente, depois. E ele acaba ajudando já a entrar na casa, que tem uma chave reserva, enfim, né, que o Luiz já está bem perdido, não sabia onde estava a chave. Enfim, e eles acabam ali entrando na casa. Chegando já na casa, a filha dele vê que tem um caminhozinho assim do lado da casa. Ah, olha aqui, pai, que caminho que é esse? E o Judd, então, ele fala assim, olha, esse caminho aí tem uma história, né? Onde eu levo vocês aí para conhecer. O Judd é engraçado porque ele é um senhor ali de uns 82, 83 anos e ele gosta de contar história. Ele é uma enciclopédia, né? O Luiz, ele gosta de sentar na varanda, tomar as cervejas dele com o Judd e ele vai contando as histórias, conta a história da... Bom, para quem conhece o Stephen King sabe que é bem dele mesmo, ele gosta de detalhar, contar a história, enfim. E ele vai contando as histórias dele e conta a história da fazenda, da casa que ele comprou, porém uma propriedade, eu falei uma fazenda que realmente parece uma fazenda, porque é uma propriedade grande, ela é comprida, né? E atrás da propriedade, eles vão ficar sabendo, já logo eles vão descobrir que existe ali então um cemitério de animais. E o engraçado é que eles colocam lá, eles têm um certo sotaque caipira ali, vamos dizer assim, ali nos Estados Unidos, até a Rachel ela fala várias vezes no livro, né, que eles não falam, é como se eles fossem falar cemitério. E até quem fez a tradução, tem uma hora que ele escreveu cemitério mesmo, pra gente entender que eles falam cemitério de bicho, escreve até errado. Eles falam, aqui está escrito cemitério de bicho, né? Mas está escrito errado e tal. E ali, por que isso? Porque na frente da casa, entre a casa do Judd e a casa do Lewis, tá? Lewis Creed, passa uma rodovia, como se fosse ali uma rodovia. E ali passa um monte de caminhão, é muito movimentado. Então ali alguns bichos vivem morrendo ali. Então ali as crianças, desde sempre ali, eles acostumam enterrar ali, nesse cemitério de animais ali, os bichinhos deles. Então ali o livro vai se desenrolando. Passando já um pouquinho para os filmes, falar para vocês. Nós temos então duas versões dos filmes. A versão de 89 e a versão de 2019. Já vou falar para vocês que a versão de 89 eu gostei muito mais. Apesar de, obviamente, alguém pode falar, nossa, mas a versão de 2019, já assisti.
ela tem os efeitos especiais, obviamente, que tem na versão 2019, não tem os mesmos efeitos especiais do 89. É lógico, óbvio, né? Porém, a de 89, ela tem uma questão muito interessante que a de 2019 não tem, que é o próprio Stephen King. Stephen King, ele é o roteirista do filme, tá? É a diretora, né? Tá aqui coladinha aqui, então, para não falar o nome errado dela, é a Mary Lambert, tá? É ela que dirige o filme e o roteiro foi do próprio Stephen King. Então, o Stephen King, ele foi muito próximo, assim, ele tentou, é uma adaptação, lógico, tá? Você vai assistir, é uma adaptação, mas ele foi bem fiel ao livro. O interessante é que, assim, para quem leu o livro, parece que o filme é assim, ele faz alguns flashes do livro, né? O filme acaba sendo alguns flashes, né? Porque justamente isso, o filme de 1989, para mim ele se passou como se fosse uns flash. Mesmo assim, ele tinha 1 hora e 40 minutos. Se ele fosse fazer um pouco mais completo, ele teria 3, 4 horas de filme facilmente, né? Mas eu achei ele assim bem próximo, obviamente, do livro. O Stephen King não ia querer fazer uma curva no próprio livro dele, para falar a verdade, né? Bem interessante. O de 2019, ele já tem para mim ele já teve um certo problema, porque por ser um remake, né? Para mim, ele foi uma adaptação do filme de 89, que é a adaptação do livro. Então, para mim, ele foi a adaptação da adaptação. Para o diretor e os roteiristas, né, de 2019, que foi o Kevin Gulshin e o Dennis Winmeyers, eles tiveram que fazer algumas adaptações justamente, porque senão vai fazer uma cópia idêntica do de 89, não ia ficar interessante. Algumas adaptações eu sinceramente até gostei, eu achei interessante, e algumas adaptações, sinceramente, achei um pouco estranho. Por exemplo, o que eu falei para vocês, o que eu não gostei do 2019, dessa versão, é que o Judd parece que ele ficou muito mais apegado a Ellie do que o próprio Luiz. Eles tinham uma certa amizade, mas assim, uma coisa um pouco mais assim, né, mais vô e vizinho, aquela coisa mais ou menos assim, né? E já da versão de 89 já não é bem assim, como eu falei para vocês, um pouco mais fiel. Mas voltando o livro, o interessante é que a Rachel, mas isso no livro, no filme também tem essa questão, ela drama na vida dela muito grande, porque ela viu a irmã dela morrer. A irmã dela tem uma distrofia, que eu não vou nem falar síndrome, que é um negócio grandão lá, mas ela tem uma distrofia muscular muito grande, e um dia os pais dela deixou ela sozinha na casa, e ela tinha apenas 8 anos, e aí a irmã dela acaba tendo uma convulsão e morre na frente dela. Então ela tem um trauma, assim, a irmã Zelda. Ela tem um trauma, assim, muito grande da irmã dela, ela tem um trauma de morte que não pode nem falar. Só dela entrar no cemitério de animais, ela já fica perturbada. Sempre que o Luiz vai falar alguma coisa para ela de morte, ela não gosta, ela não entende e não quer falar muito do assunto, para falar a verdade. Uma das diferenças, por exemplo, da versão de 2019 que eu falei para vocês. Eu acho que tem algumas coisas que eles acabam mudando que eu não vejo necessidade. Vai falar assim, pô, André, você tá se pegando em pequenos fatos. Mas, por exemplo, o cachorrinho do Judd que é enterrado chama Spot. Na versão de 89 chama Spot. Na versão de 2019 eu não lembro mais o nome do cachorro dele, mas não é Spot. Quando a irmã dela morreu, ela tinha 8 anos. Já na versão de 2019 ela estava maior. Tem algumas coisas que eu vou falar pra vocês. Acho que não tem aquela necessidade de mexer, né? Enfim, eu sei que a Rachel ela tem um grande trauma, né, em comum, que tem nos três, da irmã dela, Zelda, né? Tem pesadelos com a Zelda. E aí o livro vai se desenrolando. Primeiro dia já do Luiz na faculdade, o que mais acontece lá, um sangramento de nariz, alguma coisa nesse tipo aí, uma gripe, uma pneumonia, acontece um acidente, um rapaz chamado Victor Pascoal, e ele acaba batendo a cabeça numa árvore e dá um traumatismo craniano enorme lá, que dá até para ver o cérebro dele, e, enfim, vários corações, e ele vem a morrer. Ele morre na frente ali do Luiz, ele está tentando reanimar tal, e ali é que a coisa já começa a pegar um pouco mais de fogo, né? Vamos dizer assim, o terror já começa a aparecer. Alguém fala assim, cadê o terror? E vamos lá. O Victor já começa a falar com ele sobre o cemitério. No cemitério de bichos, né? Como eu falei pra vocês, atrás dele ele tem uma grande barreira. E o Victor já começa a falar pra ele, olha, o terreno ali é amaldiçoado, o terreno ali não dá certo, o terreno ali fede, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já vai começar a falar pro Luiz
que tem alguma coisa errada ali. O Luiz, então, ele vai embora, tem esse primeiro dia dele muito ruim, e já sonha, à noite ele já tem uma visão desse Pascoal indo atrás dele. Ele vai até o cemitério de animais, e no cemitério de animais, então, o Victor fala para ele não passar a barreira, né, que é essa barreira toda de madeira ali, que o terreno ali é muito ruim. O Luiz, ele fica assim muito impressionado, porque ele é praticamente ateu, ele não acredita assim em vida pós-morte, ele não acredita em um monte de coisa. Então ele começa a ficar realmente muito encucado. O que acontece, não é spoiler nada, né? Já tá até na capa aqui, a filha a Ellie, ela é apaixonada, obcecada pelo gato dela, né? É o Winston Churchill, né? Mais conhecida pela família ali como Church. E um belo de um dia, elas não estavam em casa ali, o gato cataplegia, o caminhão passa por cima do gato. E esse gato morre, obviamente. E o Judd fala assim pro Luiz, filho Luiz, quanto você gosta da sua filha? Quanto você quer ver ela machucada, né? E os dois conversa vai, conversa vem. Aí o Judd fala, bota o gato aí no saco aí, vem atrás de mim. E eles vão até o cemitério, passa a barreira, passa num terreno assim muito estranho, com vozes estranhas, né? Um negócio muito estranho, vai lá, sobe um morro, desce, sobe, né? Sobe o morro, ali em cima eles enterram o gato. Até então, né, o Luiz fala assim até pro Judd, o que nem fizemos hoje? Tô entendendo que nem viemos até aqui fazer. Aí o Judd falou, o que nem viemos fazer aqui, ué? Nem viemos enterrar o gato da sua filha, é isso que nem fizemos, né? Então, tudo parecia normal, até que no outro dia está lá o Church de volta, comendo seus ratos, né? E aí o Luiz, então, ele fica desesperado, falando, como que esse gato vai aparecer aqui? Ele vê o gato tudo cheio de terra, aquele cheiro de terra, ele lava o gato e vem o gato e não sai o cheiro de terra, enfim, né? Ele acha um tanto estranho. Aí é onde, então, né, o Judd, ele vai contando a história, né, falando do livro necessariamente, ele conta a história do cemitério maldito. O que eu achei legal, obviamente, do livro, né, que não tem nem no livro, nem na versão de 89, nem na 2019, é como o Stephen King ele tem o tempo para trabalhar. O Judd, ele explica tintim por tintim o porquê do seu cemitério maldito, pelo menos ele dá uma versão, pelo menos ele conta o que ele acha, porque ele sempre nasceu, a casa dele sempre foi ali, né? Ele sempre morou com os pais naquela casa, enfim. Então ele sempre contou muita história, sempre escutou muita história, então ele foi juntando e ele conta para o Luiz a versão dele. O que todo mundo sabe nos filmes é que aquela ali são terras indígenas, né, da tribo Micmac, e ali acontecem coisas estranhas, até porque os próprios índios dali também saíram dali. O problema é que depois, futuramente, coisas piores irão acontecer para a família do Luiz, e eu não sei até onde ele está com a sanidade dele mental boa para isso. Por quê? Porque o cemitério maldito, além dele ressuscitar o que se enterra ali, parece que tem um atrativo ali, né? O Judd mesmo falou assim, fui lá enterrar o gado da sua filha, mas parece que eu precisava. Foi o que apareceu que eu consegui ir lá, porque é uma coisa que tinha que ir lá, né? Foi só um pretexto, ele fala, né? E acontece depois coisas aí piores, eu não sei como que o Luiz consegue trabalhar isso. Aí falando um pouco mais das versões do filme, o filme de 2019 até então, ele vai mais ou menos por essa linha também, né? Que eu falei pra vocês, muda o nome do cachorro, muda não sei o que, não sei o que. A partir daí o que acontece é um tanto diferente, porque a versão de 89 parte pro lado do livro e a versão de 2019, então, os autores ali têm uma versão própria, né? O fim até que mais ou menos, vai lembrar mais ou menos o que acontece no fim dos outros, né? Mas enfim, é um pouco diferente. O que eu falo para vocês é que eu acho que às vezes não dá muito certo essas questões de ficar fazendo mais de um remake. Eu, sinceramente, se eu fosse diretor, eu dificilmente faria um filme baseado num livro, justamente por essa questão do gosto de muitos leitores, tal, é difícil você agradar todo mundo, que nem eu mesmo. Para filme é difícil me agradar em relação ao livro, tá? A não ser que seja, como eu falei para vocês, essa versão de 89 do Cemitério Maldito, eu acho que ela veio muito bem, justamente porque o Stephen King fez o roteiro, ou mesmo ele não fez o roteiro, ele tem que estar junto, né? Eu acho que o autor ele tem que estar sempre junto para ver onde vai, onde vem. Eu vi uma outra entrevista esse dia do Stephen King, no Dr. Sono, que saiu, né, uns tempo atrás. Teve algumas cenas, ele não fez em si o roteiro, mas teve algumas cenas que ele optou pro diretor. Eu falei, pô, será que essa cena não saiu meio estranha, não sei o quê? E eu achei muito interessante que o diretor acatou. Então eu acho que tem que ter esse sentido para não perder um pouco o foco do filme. Se o filme é baseado no livro, é uma adaptação em si, né? Então eu acho que tem que ser alguma coisa realmente meio próxima. Não considero
a versão de 2019, assim, falar, a versão ruim, ruim. Não, mas se fosse baseado em relação ao livro, aí a nota 3, pelo menos, passa aí, mais ou menos. Né? A minha versão, eu gostei muito mais da versão realmente de 89, até pelo terror em si, mesmo que não tenha tantos efeitos especiais, eu achei bem mais interessante a história, bem explicada, bem mais encaixada. Inclusive, o Stephen King ele faz parte do filme, acho bem interessante. Tem uma cena de um velório, que ele está no cemitério, ali no cemitério normal, tá? Ele está fazendo a parte de um pastor, fazendo o enterro ali, né? É bem interessante. Gostei demais da leitura desse livro, do cemitério. Já tinha assistido, na verdade, a versão de 2019 antes de ler o livro, tá? A versão a verdade é bem essa, mas eu acabei de ler o livro, depois já vi a versão de 89 para poder fazer esse livro para vocês. Fica então uma boa dica de leitura, tá? Para quem gosta de terror, que eu falei para vocês, Cemitério Maldito já está entrando num clássico. Para quem gosta do Stephen King, é uma leitura obrigatória praticamente. Lendo o livro, a versão de 89, para quem gosta, né, para quem é um leitor um pouco mais que nem eu, gosta um pouco mais perto, assistem a de 89, tá? A versão de 89, porque a de 2019 ela deixa escapar algumas coisas aí, ela acaba saindo um pouquinho mais do thriller. Mas como filme de terror não chega a ser de todo ruim. Certo, pessoal? Então deixa aí os seus comentários, veja aí quem assistiu aí as duas versões, fala aí qual versão achou melhor, ou só quem assistiu de repente a 2019 aí, quem que vocês acharam da versão. Certo? Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aí no canal aí. Certo, pessoal? Agradeço, até mais.